Roberto, queria agora, vou pedir até aqui pro Emerson botar aqui na tela, começar a falar um pouco sobre o seu livro, né? Um livro que você lançou, Armas para Quem? Esse livro foi lançado, quando foi que ele foi lançado? Tem o quê, 2 anos, 3 anos, não? Foi final de 2021, início de 2022. Então já tem aí 5 anos, né, quando ele foi lançado. Tá aí, esse livro aí, Armas para Quem? A busca por armas de fogo. Queria que você falasse, antes da gente entrar em detalhes, eu separei vários trechos aqui desse livro, sobre os quais eu gostaria de conversar com você, ouvir a sua opinião. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho a história desse livro e como é que essa tua dedicação aos estudos, mestrado, agora doutorado, e mergulhando nessa temática do armamento, do comércio ilegal, dos clubes de tiro, enfim, todo esse estudo que você aprofunda, inclusive no livro, mas não só, né? Você vem numa trajetória acadêmica aí de muito estudo e abordagens sobre essa temática. Como é que isso afetou a sua vida, inclusive profissional, né? Você era policial federal, não é mais policial federal. Queria que você falasse um pouco sobre essa sua saída da Polícia Federal e hoje você vive em Portugal e, me parece, não tem a menor pretensão de voltar ao Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. É uma trajetória interessante, Marco. Eu agradeço até a sua pergunta, porque mostra que quando a gente se posiciona, quando a gente se expõe, a gente sofre consequências. Mas é importante a gente entender que quando a gente acredita no que a gente está fazendo, é importante que a gente siga em frente. Eu vou te contar como começou essa coisa da pesquisa. Em 2015, eu fui colocado na delegacia que eu trabalhava no interior do Rio de Janeiro para trabalhar no setor que fiscalizava o comércio de armas de fogo, no SINARME. Então, era eu ali que fazia análise dos pedidos de posse, porte de arma, compra de arma, e de toda uma região, de 18 municípios. E me intrigava muito por que as pessoas estão em busca de armas de fogo. Por que alguém quer ter 2 escopetas num apartamento de 60 metros quadrados? Por que alguém quer ter 4 pistolas? Por que alguém quer ter 6, 7 armas? Isso me causava uma curiosidade, né? Que eu sabia que eu não ia resolver ali no trabalho, que eu não tinha essa oportunidade e nem esse direito de indagar as pessoas por que elas estavam querendo. Elas faziam justificativas, claro, mas aquelas justificativas padrão de dizer que precisava da arma para a defesa da família, do patrimônio e tudo mais. Mas 2 escopetas no apartamento de 60 metros quadrados, a pessoa sequer consegue utilizar 2 ao mesmo tempo, e era isso que me intrigava muito. E aí, o caminho que eu resolvi fazer foi voltar para os estudos. Eu entrei numa especialização na Universidade Federal Fluminense, uma especialização em gestão de segurança pública para pesquisar esse tema de armas de fogo. E aí, desenvolvi esse estudo. Você era policial federal nessa época? Você estava na ativa como policial federal, tá? Trabalhando no setor de armas. Sim. E aí eu me formo em 2017, faço um TCC sobre tráfico de armas e decido seguir, até por orientação da minha orientadora, a professora Luciane. Ela falou, olha, a gente precisa seguir essa pesquisa num mestrado, para a gente poder aprofundar. E aí eu passo na seleção para o mestrado na Universidade Estadual Norte Fluminense, em Sociologia Política, e a gente decide fazer uma pesquisa sobre as pessoas. Por que elas estavam querendo armas de fogo? Aí sim a gente consegue ir para o tema que eu sempre queria. E ali a gente está em 2017 para 2018. Que está já na campanha, no começo da pré-campanha eleitoral do Bolsonaro, onde se começa a falar sobre CAC. E eu conhecia esse público, eu tinha acesso a esse público por causa do meu trabalho já de 2, 3 anos no setor de armas. E a gente decide que eu precisava aproveitar essa entrada para conhecer e para mostrar quem era esse público. E aí a gente decide que eu faria essa pesquisa, uma etnografia em clubes de tiro, que eu iria frequentar clubes de tiro, entender essas dinâmicas. Quem são essas pessoas? Por que elas querem tantas armas de fogo? Quais são as práticas nesses locais? E aí essa dissertação acaba tendo um resultado muito positivo. Eu recebo convite para publicar por editoras, decido pela editora Dialética,
Mas aí a gente tem a pandemia, aquela loucura toda que a gente vivenciou no Brasil, no mundo, né? E eu publico só em 2021. E aí o livro é publicado em 2021 e quando o livro é publicado... E ele, quando é publicado, tem uma publicização, né? Eu lembro que nessa época você foi muito entrevistado, falou, começou a falar e tem uma exposição pública discutindo, abordando essa temática. Continua, por favor. Exatamente. Por quê? Porque a gente já estava no meio do governo Bolsonaro, se falava demais sobre CAC, era aquela inundação de decretos, muda a regra toda hora. Eu já era demandado para falar sobre esses decretos, mas quando sai o livro, eu começo a falar muito sobre CACs. E aí vem uma demanda muito grande. O seu livro é o único que fala sobre CACs. E aí, no início de 2022, eu vou falar na abertura da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas, no Congresso, eu falo sobre essa questão dos CACs. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu me torno um dos porta-vozes do fórum para falar sobre essa questão de armas. E 2022 acabo também sendo, no final de 2022, convidado para participar do grupo de transição do governo eleito do presidente Lula, para tentar elaborar uma nova legislação que repusesse o mau controle. Mas no meio desse período, Marcos, entre 2021 e o final de 2022, minha vida vira um caos por causa de toda essa exposição, porque ao mesmo tempo que tem essa visibilidade de dar entrevistas, de falar sobre o tema, de poder mostrar para as pessoas os resultados possíveis dessa proliferação de armas de fogo, vem a retaliação, né, dos interesses. Retaliação interna na Polícia Federal, na convivência com os colegas, é isso? Na convivência com os colegas, ela começa sim quando há maior visibilidade. Quando você começa a falar algo com que as pessoas discordam, a tendência é que você seja isolado ou retaliado ou tratado de forma diferenciada. E a gente precisa entender que a gente estava num momento em que muitas forças de segurança tinham um movimento armamentista interno muito forte. E eu vinha dizendo justamente o contrário. Eu falava, olha, se a gente fragilizar os controles de acesso a armas de fogo, a gente está permitindo que armas sejam desviadas, que armas sejam adquiridas com outros fins que não a proteção pessoal ou patrimonial. Eu trabalho nesse setor há alguns anos e sei que há algumas tentativas nesse sentido. Então, esse era o meu discurso. E isso foi tomado como uma ação anti-bolsonarista. E você ser considerado um anti-bolsonarista dentro de uma força de segurança pública em pleno 2022 é quase a sentença de morte pessoal. Mas você chegou a sofrer ameaças de morte mesmo? O que acontece? Não, morte física não, eu falo morte pessoal no sentido de... Profissional, morte profissional. Reputacional e profissional. Certo. O que acontece? Como eu fiz essa pesquisa nos clubes de tiro, eu acabei tendo muitas relações com pessoas ligadas no meio. Com algumas eu acabei tendo uma amizade verdadeira. E por eu ser policial federal, esse tipo de ameaça direta, ela não vinha por causa da possível investigação e possível uso do aparato estatal para investigar qualquer ameaça a um policial federal. Então, o que aconteciam eram movimentos no trabalho com tentativa de instauração de processos disciplinares, situações em que eu pudesse cometer algum erro, algum equívoco e pudesse responder disciplinarmente. Eram criadas situações em que dificultavam muito o trabalho e denúncias anônimas de que estava dando entrevistas ou que estava falando sobre o tema que não deveria falar. E, ao mesmo tempo, esses amigos ligados ao mundo dos CACs e das armas de fogo conversavam comigo, falavam, olha, evita ir a lugar público com a sua família, que esse teu discurso todo pode afetar gente que investiu muito dinheiro nesse meio, são clubes de tiro que foram abertos, lojas de armas, você tem policiais de outras instituições e da sua instituição também, que investiram dinheiro nisso e que podem considerar você um inimigo e conversam em outros grupos que, se você causar prejuízo financeiro para a vida deles, eles vão causar prejuízos para a sua. Isso
ainda na campanha de 2022. Um recado claríssimo, né? Recado claríssimo, claríssimo. Eu fiz o registro, por exemplo, de um desses avisos, eu fiz um registro oficial dentro da Polícia Federal, falando, olha, estou recebendo esses avisos, não são diretos, eu não consigo identificar o autor, mas já foi me avisado mais de uma vez, inclusive de que tem gente na delegacia que trabalha comigo que poderia estar passando informação pessoal minha para outras pessoas. Isso foi conversado na delegacia, com a chefia. E aí, dentro dessa dinâmica toda, eu converso com... Isso a gente está falando ali do meio de 2022. Eu começo realmente a me preocupar com isso tudo, e você tem um lançamento, Marco, de um documentário chamado Um Tiro no Escuro. Foi no Festival de Cinema do Rio. E ali ficou muito evidente que a situação estava ficando insustentável. Por quê? Eu fui convidado, né, porque eu fui um dos entrevistados do documentário, eu fui convidado para a sessão de exibição do filme, e depois teríamos um debate aberto sobre o tema. E o produtor do filme contratou segurança por causa da minha presença. Havia possibilidade de ataque porque eu estava lá. Teve uma outra participação que eu fui dar uma palestra na UNB, em Brasília, e não foi divulgada a palestra, porque os próprios professores tinham medo de que a divulgação poderia atrair pessoas, os chamados lobos solitários, que no meio daquela polarização política que me identificavam como anti-bolsonarista, quisessem me atacar. E aí, logo... misturaram tudo, né?